depois da aula. Bem, então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Na verdade, é a reunião de número 1431, né, que ocorre há 34 anos. E hoje nós vamos ter o prazer de contar com um amigo aqui de longa data, colega de turma de Zé Augusto, né, que é o professor Carlos Eduardo Rochite. Ele é professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP, é coordenador do Serviço de Ressonância e Tomografia do INCOR, e ele é presidente do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC, que eu faço parte, com muita honra, da diretoria. Então, ninguém mais, né, para falar sobre esse tema tão importante, que é o mapa T1 e T2 na ressonância cardíaca, evidência e aplicabilidade na prática clínica. Parece, né, Rochite, que Luiz Flávio agora vai ter uma Ferrari aqui para dirigir aqui no nosso meio. Então, eu queria que você mostrasse isso aí. Bem, eu vou passar, Rochite, a coordenação para Luiz Flávio, porque o Luiz Flávio vai ser o chefe aqui dessa reunião. Luiz vai apresentar uns casos, depois discutiremos. Luiz, por favor, aí, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. A gente já estava batendo papo aqui, né? E você falar que eu sou chefe, que eu vou ser chefe na frente de Rochite, é uma coisa... É chefe, sim, como não? É uma coisa que não dá para aceitar, né? Mas tudo bem. Assim, é enorme satisfação, né, ter Rochite aqui, como todo mundo imagina. E, assim, e mais ainda num momento desse, né, que a gente adquire, né, uma máquina nova com uma sequência, né, que a gente nunca fez no estado, que a gente começou a fazer tem umas 2 semanas. E, assim, como a gente assim, a gente tem uma pessoa aqui que foi quem me ensinou a fazer exame, né, uma das pessoas que me ensinaram a fazer exame, né, uma das principais. Em frente à sequência nova, né, a gente não poderia deixar de chamar outra pessoa, né, deixar de chamar justamente o Rochite, né. Então, eu vou voltar aqui há 13 anos atrás, né, e vou trazer uns casinhos antes de começar, bem breve, que eu não quero tomar o tempo da aula, só para a gente ver o que a gente já tem, até para a Rochite ver se a gente está fazendo uma coisa certa ou não, né? Então, é importante a gente mostrar isso aqui. Eu vou abrir aqui rapidinho a apresentação. Compartilhar. Bom, vocês estão vendo aí, né? Está vendo tudo bem, né? O slide? Sim. Pronto. Então é o seguinte, eu vou trazer alguns casos, né, bem breve. O primeiro deles, um paciente de sexo masculino, 33 anos, com dor precordial em queimação, intermitente há cerca de um dia, né, uma dor que vinha e voltava. Ele já tinha uma história de miocardite prévia, mais ou menos um ano. Eletro e eco normais na urgência. Ele tinha uma troponina de 2.000, o pico foi 2.200, aí o nosso normal é até 23, então equivaleu a 100 vezes o valor normal. O restante dos exames normais. Então, esse paciente, como já tinha história de miocardite, pelo fato de ser jovem, ele foi para a ressonância. Ele não tinha ressonância prévia em mãos no momento, e a ressonância mostrou uma função normal, né? A gente vê aqui a função segmentar normal, e tinha 2 realces aqui. Você vê um realcezinho, não sei se vocês estão vendo a seta aqui, mas um realcezinho na parede anterolateral bem discreto, e tinha um realce mais intenso na parede inferior médio apical. A gente tinha 2 áreas de realce, aparentemente aqui no T2, que é a sequência aqui embaixo, você vê que brilhava a parede inferior apical e as outras não brilhavam. E a gente fez o mapa, né, foi um dos primeiros mapas que a gente fez, e assim, para nosso espanto, apesar da altíssima assim, chance de ter miocardite, os mapas T1 e T2 vieram na faixa normal, aí, na faixa, assim, eu diria que, o Rochite vai falar sobre os valores, mas na faixa considerada limite normal. E o volume extravascular também normal. Só que quando a gente fez a separação entre a parede acometida, que era a parede que a gente já tinha um realce, né, a gente já viu aquele realce inferior com edema, quando a gente fez a diferença entre as duas, a gente viu que e aí a gente vai fazer o volume extravascular, né, nas duas, o Rochite vai explicar como faz, e o volume extravascular na parede anterior era realmente normal, mas quando a gente ia para a parede inferior, a gente tinha um volume extravascular de 34%. Então, mostrando realmente que tinha um acometimento agudo aí, uma injúria miocárdica aguda, e aí esse paciente trouxe a ressonância do ano passado, né, que mostrou que realmente aquele realce aqui que a gente via na parede anterolateral era já antigo, e na parede inferior-apical não tinha nada, né? Então, realmente ficou com uma miocardite aguda, e com o volume extravascular, né, a gente pôde comprovar isso.
Outra paciente, 79 anos, uma dor torácica e tontura mal especificada, com síncope. Ela tinha uma revascularização cirúrgica há 12 anos. O eletro, só alterações inespecíficas, também uma troponina muito aumentada, 185 vezes o valor. E o eco dela mostrava cinesia de parede inferior, infralateral e infraoccipital, com um aneurisma apical. Né? Essa paciente foi para a CAT, obviamente, né, pelo alto risco de DAC, e, para surpresa do CAT, as artérias eram todas fechadas, porém as pontes estavam todas pérvias, né? Então não tinha lesão coronariana que justificasse o quadro. E aí a gente foi para a ressonância, né? E olha só que interessante, ela tinha um aneurisma realmente apical, só que com a parede afilada, sugerindo realmente um infarto antigo, né? Mostrando realmente, confirmando um infarto antigo. E na parede inferior médio-basal, a gente viu uma acinesia, né, que não tinha nos ecos anteriores, um realce bem tênue, um realce bem discreto, um realce mesocárdico, bem tênue nessa região, e parecia ter um pouquinho de edema, só que não dava muito para a gente confirmar esse edema aqui. E aí a gente fez os mapas dela, e olha só que interessante, o mapa T2 aumentado, né, sugerindo realmente edema difuso, o mapa T1 também aumentado, com volume extravascular de 39, e quando a gente comparava a parede anterior, que aparentemente não tinha nada, com a inferior, esse volume aumentava exponencialmente, né? O valor do T2 aumentava exponencialmente. Aqui, desculpa, não é o volume, isso aqui é o T2. Então, o T2 saía de 65 para 79 milissegundos, e o volume extravascular nessa parede acometida é de 40% contra 38%, sugerindo realmente uma injúria miocárdica aguda, né, que apesar do padrão não ser típico, a gente considerou como um tacote subo, né, atípico. Né? Tudo levou a isso e foi o diagnóstico que a gente ficou, depois o Rochit vai comentar. E, para terminar, um caso não agudo, né? Os outros casos foram internados, esse caso foi um caso crônico, um caso do hospital universitário, um paciente de 36 anos com palpitações, o eletro dele tinha um atraso final de condução pelo ramo direito e fazia muito extracício num teste ergométrico. Foi pedir um teste ergométrico com um exame inicial e cheio de extracício, cheio de arritmia. E aí, ele ainda ia esperar o Holter, mas como a gente estava fazendo a aplicação, a gente chamou ele para fazer como cortesia. E mostrou na verdade, assim, ele tinha uma fracionação preservada, assim, no limite, 54, uma hipodifusa, né, um quadro que muitas vezes a gente fica na dúvida se pode ser constitucional, se pode ser miocardiopatia, né, e quando a gente foi para o realce nada que chamasse atenção, um realce normal, só que ele tinha um mapa T2 normal, 52, aí o valor normal, só que tinha um mapa T1 um pouquinho acima do esperado. Na nossa máquina, pela nossa referência, seria até 1020, 1030, e realmente um volume... um realmente aumentado, sugerindo uma miocardiopatia. E aí, talvez, né, considerar uma miocardiopatia incipiente para esse paciente, né, o Rochit vai comentar sobre tudo isso que eu estou falando depois, mas, assim, esses casos, assim, a gente está começando a usar e descobrir coisas que a gente não tinha como descobrir antes, né, só pelo realce, só pelo edema. Então, assim, em nome da nossa equipe de imagem, né, eu queria convidar a Rochit, né, que é eu, Joselina, a Érica e David, que atualmente faz parte da nossa equipe. Eu queria convidar a Rochit para ver o que a gente fez de certo ou de errado, né, e ver os comentários dele, e a aula dele, com certeza, vai ser muito proveitosa para todos nós. Rochit, é com você. Obrigado, Luiz Flávio. Antes de eu começar aqui a fazer qualquer comentário, eu queria agradecer muito o convite. Eu adoro realmente estar com vocês. Aqui eu estou entre amigos e é um grupo que eu tenho um prazer enorme de estar junto e poder partilhar coisas com vocês. É realmente uma honra e um prazer. E aí, sabendo que é uma aula magna, uma reunião magna de mais de 30 anos, isso ainda sobe ainda a responsabilidade. Mas, de novo, é uma grande honra. Obrigado pelo convite e é um prazer. Aqui a gente está em casa, a gente pode bater papo. O Luiz Flávio fez tudo certinho, né? E ele já deu várias dicas do que eu vou falar aqui. Quer dizer, hoje em dia, o mapa realmente é uma coisa... são técnicas, né? Mapas T1 e T2, fundamentalmente. Também o T2 estrela, que a gente já fazia há algum tempo. São técnicas que permitem a gente olhar o miocárdio de uma outra forma. A gente pode fazer inferências sobre a estrutura do miocárdio e sobre alterações teciduais do miocárdio que não vão aparecer visualmente na imagem. E o T1 e o T2, eu vou tentar, na minha aula, ser o menos técnico possível, mas alguma coisa técnica eu acabei colocando. Mas para aqueles que odeiam física de ressonância, lembrar apenas que o T1 e o T2 são realmente o relaxamento dos spins, né? Os nossos hidrogênios, depois de excitados, né? O hidrogênio que está na água, o hidrogênio que está na gordura e nas proteínas, depois de excitados, eles relaxam. E esses tempos de relaxamento é o que a gente está medindo. E eles são características dos tecidos, eles têm
eles caracterizam determinados componentes dos tecidos. Então, de uma forma muito grosseira, por exemplo, a água tem, e o sangue, portanto, coisas que têm hidrogênio livre, demoram muito para relaxar, para voltar à posição de repouso, né? A posição de basal, depois de um estímulo de uma radiofrequência. Enquanto coisas mais sólidas, mais compactas, de uma forma bem simples, relaxam mais rápidas. E alterações teciduais, como inflamação, fibrose, depósito de proteínas, vão alterar esses tempos. E esses tempos, vocês vão ver na aula, a gente consegue inferir muito, fazer muito diagnóstico, e hoje dá, inclusive, prognóstico em algumas doenças. Em algumas doenças, eles são fundamentais para o diagnóstico. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, para a gente começar. De novo, agradecendo a vocês mesmo, a todos vocês, pelo convite e realmente reforçando que é um prazer estar aqui com vocês. Veja se vocês veem a minha tela aí. Está todo mundo vendo ou não? Tá ok? Alguém dá um ok aqui. Eu estou sem a minha tela do Teams, ele foi para trás. Aqui. Tá ok, ótimo. Se eu estiver falando alguma coisa errada ou vocês tiverem algum problema com a minha voz, por favor, dá uma faladinha. Só está como modo apresentador, mas para a gente não tem problema não. Mas, tá com o modo apresentador? Então ele pegou a tela errada. Espera um pouquinho, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo aqui. O que ele fez errado? É porque eu tenho duas telas, então é importante stop sharing. Vou fazer de novo. Acho que eu tenho que pegar esta tela. Rochite, agora vai. Souza, eu tenho duas telas também, repare bem. Às vezes, quando acontece... tá bom, tá ótimo agora. Agora foi? Não, acho que eu escolhi a tela errada mesmo. Porque a outra tela entrou o apresentador, mas tá tudo bem. Bom, vamos lá. Tá ótimo, okay. Ótimo. Eu acho que eu fiz uma breve introdução, porque talvez os clínicos, por exemplo, estão muito acostumados com a ressonância tradicional que a gente tem, que ainda é fundamental, e o que o Luiz Flávio acabou de mostrar claramente, né? Ele mostrou belíssimos casos de miocardite. Eu comentei pouco, Luiz Cláudio, mas depois eu vou comentando durante a aula ou no posterior. Achei que os casos foram belíssimos e mostraram claramente uma utilização super importante do mapa e bem exatamente o que eles podem acrescentar. Mas a ressonância continua lá, a nossa ressonância de sempre, com cine-ressonância, com avaliação anatômica, com a perfusão, seja para avaliação isquêmica, seja para avaliação de caracterização tecidual, o fluxo, né, a caracterização tecidual genérica, avaliação de pericárdio, avaliação de doenças congênitas, volumetria, função. Claro que o realce tardio é o nosso grande carro-chefe, seja ele na doença isquêmica, como no infarto, seja na miocardite, que o Luiz Flávio mostrou claramente, a gente consegue fazer o diagnóstico, e ainda temos o realce tardio como grande carro-chefe do diagnóstico das inflamatórias, Chagas, né? A gente tem muitas aplicações, mas de repente aparece aí um new kid on the block, chamado mapeamento miocárdio. Então, e fundamentalmente aqui pesa muito e tem muita importância o mapa T1. Vocês vão ver que ele tem uma força mais importante. Então, de novo, o T1 e o T2 são aqueles tempos de relaxamento do hidrogênio, que a gente vai estar medindo eles dentro dos tecidos. E como eu falei para vocês, eles têm um valor importante. Mas vamos pensar um pouquinho em doença, né, em coisas que o cardiologista conhece bem. Para que serviria o mapa? Eu tenho lá a doença regional, como infarto, ou mesmo a miocardite, as não isquêmicas, em que eu tenho grandes áreas focais de alteração do tecido miocárdio, por fibrose, por necrose na situação aguda, né? E eu tenho doenças que têm alterações difusas do miocárdio. Nessas situações de doenças difusas, aquela área de realce tardio pode não aparecer. Aqui vocês veem uma nuvem aqui no septo, mas ela é difícil de ser diagnosticada e torna-se uma tarefa difícil para o realce tardio identificar alterações muito homogêneas e muito difusas do miocárdio. E isso acontece. A clássica fibrose que a gente vê no realce tardio é aquela fibrose de reparação, que a gente chama, né, ou de cicatrização, que acontece na doença inflamatória aguda ou na doença isquêmica aguda, né, em que eu tenho uma necrose, perda tecidual de miócito e reposição por contraste. Mas existem situações que a gente tem, por exemplo, a fibrose intersticial reativa, que acontece lá na hipertensão arterial, na valvopatia, no diabetes, algumas doenças genéticas, ou mesmo uma fibrose que é consequência de um outro processo, como, por exemplo, o processo de depósito de proteína anormal no miocárdio, como no caso da amiloidose,
ou mesmo depósito intracelular de coisas anômalas, como no Anderson Fabre, que eu tenho depósito por falta de uma enzima de depósito de lipídios intracelular, que, consequentemente, ao longo do tempo, cronicamente, também estimula a produção de fibrose. Então, o mecanismo, na verdade, é o mesmo lá do realce tardio, é o aumento do espaço extracelular, que vocês viram o Luiz Flávio falar, já vou chegar lá, que leva a uma concentração de água inicialmente e que pode ser realçada pelo realce tardio. Então, o mecanismo daquilo que vocês já aprenderam e todo mundo já conhece, que a gente usa o realce tardio para ver doença isquêmica e não isquêmica e dar uma ideia de qual é a etiologia, é o mesmo mecanismo que vai alterar os mapas. Uma coisa nova que a gente tem entendido é que aquilo que eu acabei de comentar com vocês, que é o caminho da perda miocitária que vai levar à fibrose, ele não é único. Eu tenho também situações em que eu tenho estímulo do fibroblasto. Então, situações em que eu tenho coisas crônicas, provavelmente a fibrose intersticial reativa vai por esse caminho, em que eu estimulo a produção de fibrose, aumento a fibrose antes até de perder o miócito. E a morte celular acontece lá no final, e aí se junta, né, a parte de reparação com a parte de produção de fibrose. Isso é importante saber. E é nesse cenário que o mapa vem, porque o realce tardio ele não é muito adequado para isso. A técnica, vou falar alguns slides de técnica, é uma aquisição de uma imagem. Aqui no caso, sempre a gente tem usado tradicionalmente o eixo curto do ventrículo esquerdo, ali mais ou menos na parte medial, podendo usar a parte basal e apical também, em que eu tenho uma sequência de imagens. Então, vocês estão vendo aqui, ó, no T1 que a gente chama de inativo, ou é o mesmo que pré-contraste, mas ficou classicamente chamado de inativo. A gente tem uma sequência de imagens que ficam variando de intensidade de sinal. Essa variação da intensidade de sinal acontece porque elas foram adquiridas em tempo diferente daquele estímulo que eu dei no hidrogênio. Então, eu dei um estímulo no hidrogênio daquele meu tecido ali, que inclui sangue, miocárdio, etc., e eu faço uma imagem a tempos diferentes daquele estímulo. Então, eu vou fazer uma imagem em tempos diferentes de recuperação desse sinal. E é por isso que uma hora o miocárdio está branco, outra hora está mais escuro. De uma forma prática, isso aqui vai ser transformado, vai ser plotado, eu vou mostrar no próximo slide, numa curva exponencial e vai me dar um valor, que é o valor do relaxamento, o tempo que leva para relaxar esse hidrogênio no miocárdio e no sangue, por exemplo, que são bem diferentes. Então, se eu fizer essa curva exponencial pixel a pixel, eu gero um mapa, que a gente chama, por isso que a gente chama de mapa. Isso aqui, apesar de parecer uma imagem, ela não é uma imagem. Cada pixel nessa imagem, entre aspas, que eu estou mostrando aqui, na verdade, é o valor de um pequeno mapa paramétrico que foi calculado naquele pixel. Então, se eu passar meu mouse aqui em cima, eu vou ver o valor do mapa T1 do miocárdio, que neste caso aqui foi de 990 milissegundos, enquanto que na cavidade, eu não mostrei aqui, mas provavelmente está no nível lá de 1.600 milissegundos, muito mais longo. Aqui é o mesmo mapa vamos dizer assim, em codificação colorida, ao invés de estar em codificação em escala de 5. Quando eu injeto o contraste do gadolínio, ele tende a encurtar esses tempos. Por quê? Ele é um metal que faz com que essa energia do hidrogênio seja rapidamente espalhada ou perdida. Então, aquele tempo que eu levava para recuperar após um estímulo, para voltar à posição de repouso ou de basal, ela fica mais rápida. Então, aquele tempo do miocárdio meu, que era de 990 milissegundos, quase um segundo, ele vira meio segundo, 440 ou menos de meio segundo, 440 milissegundos. A relação entre isso feito mais ou menos 10 a 15 minutos após a injeção do contraste. Então, aí eu até coloquei do sangue aqui, eu falei que não tinha colocado, mas eu tinha colocado. Então, o sangue aqui na imagem pré-contraste era de 1.493, com o miocárdio de 990, e o sangue pós-contraste, cheio de gadolínio, cai para 254 milissegundos, e o miocárdio cai de 900 para 447. A relação entre o quanto esponja é o meu miocárdio, ou seja, o quanto eu acumulo de gadolínio comparado ao sangue naqueles mesmos tempos, me dá uma estimativa do volume extracelular do miocárdio. Por que isso?
eu não falei anteriormente naquele slide, mas todos vocês já sabem que o gadolínio é um contraste que fica só no espaço extracelular. Ele não entra dentro da célula. Então, o quanto eu reduzo esse meu mapa T1, esse meu valor de T1 miocárdio, é o quanto de gadolínio eu tenho lá dentro. Então, se eu tenho um miocárdio que é muito esponja, e ele vai puxar todo esse gadolínio que está no sangue para dentro dele, eu vou ter mais gadolínio. Lembra, o gadolínio encurta o T1, esse valor seria muito mais baixo. Ele cairia mais. E o nativo seria igual aqui. Então, e essa relação, quando colocada numa fórmula que considera também o hematócrito, eu vou mostrar a fórmula em seguida, vai me dar o volume extracelular, ou ECV, né? A gente acaba usando em inglês extracellular volume, mas é o volume extracelular. Isso aqui eu vou passar rápido. Essa é uma técnica, na verdade, descrita por Luke Locker em 1970, para vocês terem uma ideia, para medir o T1 do cérebro. E que, de algum tempo depois, foi a primeira exploração cardíaca, foi uma técnica de cine-ressonância. Veja que o coração aqui está movimentando, cada fase está em fase diferente, né, essa imagem em 4 câmaras do coração, mas também naquele mesmo esquema, com intensidades do miocárdio diferente, porque também foi adquirido após um estímulo, que é um pulso de inversão-recuperação que a gente usa normalmente. Só que isso complicava um pouco diferente do cérebro, que é uma gelatina parada, o miocárdio não fica parado. Então isso complicava muito a gente medir o valor do T1 numa cine-ressonância como essa aqui, em que o tempo vai passando. Então, o Dr. Daniel Mesrogli foi o primeiro a tentar fazer uma sequência que foi chamada de Modified Luke Locker. Luke Locker era o nome dos autores lá do cérebro, lá em 1970. E o Modified Luke Locker, publicado em 2004 pelo Daniel, ele bolou um jeito, uma maneira que eu não vou entrar em muitos detalhes, de adquirir sempre na mesma fase cardíaca. Então eu vou mudar o tempo de inversão aqui, ou seja, o tempo em que a imagem é feita após aquele estímulo, né? Você vê que ele vai mudando de 100 para 200 e para 300, e aí ele vai adquirindo algumas imagens, 3 e 5, com uns intervalos de pausa aqui, que são necessários para eu voltar à minha situação basal sem alterar muito o meu sinal, de forma que eu fico sempre na mesma fase do ciclo cardíaco, observem? Sempre na diástole, sempre com o mesmo trigger delay. Né? E isso permite, então, que eu tenha uma imagem parecida com essa, em que o eixo curto não bate mais, o eixo curto está lá paradão. Isso aqui é uma imagem bem antiga, lá de 2000, acho que quando o Luiz Flávio estava aqui. A gente já fazia mapa T1 aqui, ainda numa fase muito inicial dessa técnica. E como eu falei, a intensidade de sinal que eu coleto ali do miocárdio, ela é plotada aqui, ó, num software bem antigo também, e vai fazer uma curva exponencial. E o 2/3 de recuperação desse sinal nessa curva exponencial é o tempo em milissegundos que vai me dar o T1 do miocárdio. Então, nesse caso aqui, 1036. Esse é um artigo de revisão que é interessante para quem quiser se aprofundar nisso. Então, basicamente é isso. Eu tenho imagens adquiridas após um tempo específico, né, cada vez mais longe daquele estímulo inicial, e que me permite observar a recuperação ao ponto de partida daquela minha estimulação do hidrogênio. É simplesmente isso para aqueles que não são muito iniciados na ressonância. E o mapa nada mais é do que, ao invés de eu fazer essa curva para uma região de interesse grande como essa aqui, eu faço pixel a pixel. Como agora eu estou na mesma fase cardíaca, com a imagem paradinha, eu posso fazer um software que construa uma curva exponencial dessa para cada pixel da minha imagem. E aí, construir isso que a gente chama de mapa paramétrico. Nesse caso, codificando o T1 do miocárdio. Eu posso codificar o T2, posso codificar o T2, mas nesse caso, codificando o T1. Tem uma outra revisão técnica, para quem quiser, que eu e o Juliano escrevemos em 2015, já também faz algum tempo já, em que a gente mostra que, além do mole que eu descrevi para vocês, tem uma série de variantes aqui, outras variações de técnicas, também tem nessa revisão de 2016, mostrando vantagens e desvantagens, mas que eu não vou entrar, eu fico aberto para perguntas, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, para não tornar a aula muito maçante. Aqui é só para comprovar, esse aqui foi um ex-estagiário meu que tomou contraste, topou tomar contraste, só para vocês verem como a curva do miocárdio muda do pré-contraste, 1115 aqui, 5 minutos após o contraste, que eu estou cheio de contraste ainda, olha o relaxamento da curva, como ela muda completamente,
e o valor sai de 1.115 para 198. E se eu esperar 10 minutos, 15 minutos, o contraste vai lavando, vai saindo, e a curva vai voltando ao padrão daquela curva do basal, né, do pré-contraste. Aqui já voltando em 420 milissegundos. Pouco ainda, né? 198, para a gente provar que fisicamente, realmente, o contraste baseado em gadolínio funciona, né? Hoje em dia, a gente tem softwares bastante sofisticados que fazem o mapa paramétrico para a gente, que calculam para a gente praticamente automático esses valores. Então, aqui é um exemplo de um paciente que tem uma discreta alteração no mapa T1. Então, 1070 no pré, 523 no pós-contraste, com a cavidade, eu sempre comparado, né, a cavidade, usando essa fórmula que eu mostrei para vocês. Na verdade, isso é meio matemático, mas a correlação inversa do T1, ela é linear com o contraste. Então, na verdade, é uma relação do invertido do T1. Então, 1 sobre o T1 do miocárdio pós-contraste menos o do pré, dividido pelo 1 do pós do sangue menos o pré do sangue. Tudo isso multiplicado por 1 menos o hematócrito. Por que 1 menos o hematócrito? Que é o plasma, que é também aonde o gadolínio se distribui, né? O gadolínio não entra dentro da hemácia, né, que é um hematócrito, mas ele se distribui no plasma. Então, essa fórmula permite com que eu estime o volume extracelular do miocárdio. Vários trabalhos mostraram que o valor normal oscila aí de 25 a 30. Aqui esse trabalho falava em 26, mas classicamente na clínica a gente usa acima de 25, abaixo de 25 seria absolutamente normal, entre 25 e 30 é um borderline, mas que a gente tem na prática considerado normal, e acima de 30, né? Nesse trabalho era acima de 29, o ECV, o volume extracelular alterado. Então, só para explicar, né, demonstrar, vamos dizer assim, visualmente, a ideia é que numa situação em que eu tenho espaço entre os miócitos aumentado, eu vou ter mais gadolínio aqui, vou ter uma expansão desse espaço extracelular, e isso eu vou conseguir detectar fazendo essa relação da situação basal com a situação pós-contraste, comparando com o sangue, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso normalizador naquele momento. O último dado também dessa revisão do Jack Image de 2016, mostrando que o miocárdio normal tem, veja que ele faz aqui, 1 sobre o T1 do miocárdio e 1 sobre o T1 do sangue. Essa relação, ela tem uma curva linear que é esperada normal, que é desse número 1 aqui. Quando eu tenho ou fibrose intersticial ou eu tenho edema, essa curva vai se inclinar, né, baseada na alteração do T1 ativo, né, do T1 pré-contraste e do T1 pós-contraste. Então, essa inclinação da curva é o que a gente está medindo, na verdade, no mapa paramétrico. E hoje a gente já sabe que esses dois parâmetros, o mapa T1 e o ECV, que é um derivado do T1, né, é um derivado do T1, relação do T1 pré-pós-contraste, eles têm valores normais e eles marcam doenças. Então, no caso do T1, por exemplo, a gente sabe que existe uma faixa normal, e o Luiz Flávio já falou para vocês que essa faixa normal varia de máquina para máquina, é isso mesmo. Mas, doutor Rochite, varia de máquina para máquina, vai ser um caos. A variação não é brutal, não é gritante, mas varia de máquina para máquina. E a recomendação hoje das sociedades é que cada máquina faça sua calibração com controles normais. E varia de campo magnético também, tá? Então é importante saber se você está trabalhando com 1,5 Tesla ou com 3 Tesla. Observem os valores e também varia com as variações de sequência de pulso que eu tenho ainda. Então, como toda técnica nova, padronizações ainda são necessárias. Mas, hoje, já nos dá informação muito clara. Se eu estiver trabalhando numa máquina em que eu calibrei, em que eu tenho meus voluntários normais, eu posso dizer se o indivíduo está dentro da faixa normal, que seria essa faixa verde desse trabalho, ou se ele começa a sair da faixa normal e vai indicar algumas doenças. Então, observem que doenças como obesidade, hipertensão, cardiopatia dilatada, a miocardite antiga, a própria hipertrófica alteram já de forma significativa o mapa T1. Mas se eu tiver sarcoidose, miocardite aguda, Takotsubo, amiloidose principalmente, que alteram de forma muito significativa os valores de T1, subindo esses valores. E existem duas doenças, ou talvez três, eu vou colocar aqui o atleta, o coração de atleta entra aqui também, depois eu vou mostrar para vocês, mas a Anderson Fabre disease, esse de Anderson Fabre, e
a hemocromatose, a sobrecarga de ferro, são as poucas exceções que diminuem o T1. A grande maioria das doenças alteram o T1. Alteram por quê, Rochite? Porque eu estou aumentando o espaço extracelular aqui, eu estou aumentando água. E a água tem um T1 mais longo. Lembra que eu falei? Do que os sólidos. Então eu acabo alongando o meu T1. Já aqui, nos T1s mais baixos, tem motivos diferentes. O ferro, ele destrói o sinal do miocárdio, né? Destrói por causa do campo magnético, o ferro altera o campo magnético. E a Anderson fala que a gordura, lembra que eu falei que é um depósito de gordura intracelular? Ele tem um T1 mais curto. A gordura, classicamente, vocês têm que acreditar em mim, depois eu explico para vocês, tem um T1 mais curto. Então, já existem na literatura uma série de doenças na qual tanto o T1 quanto o ECV foram validados, inclusive contra a biópsia, né? Então, aqui nós temos transplante cardíaco, estenose aórtica, uma hipertrófica, onde já sabemos que essas alterações observadas são definitivamente bem comprovadas, inclusive com validação por biópsia. Eu vou falar rapidamente, não vou falar muito de sequência e pulso, mas rapidamente do mapa T2. Mas, Rochite, você falou tudo do T1 agora. O T2, vou deixar claro para vocês, o mapa T2 e o T2 estrela, que é o outro relaxamento, né, é um relaxamento para voltar de novo à base. Só que, em vez de ser no longitudinal, ele é no transversal, num outro plano ali dos spins do miocárdio, dos spins do hidrogênio, né, que estão sendo avaliados. Eu vou me permitir ficar por aí. Eles não são adquiridos pós-contraste. Então, aqui, tanto o mapa T2 quanto o T2 estrela é apenas uma aquisição, é a aquisição pré-contraste. E eles são, principalmente o T2, é muito sensível à água. Então, de novo, o valor normal aqui para esse meu caso foi de 464 milissegundos, que é o lá do HCOR, isso lá da minha Sola Cardiovascular Edition, e esse indivíduo tinha 46, ou seja, dentro da faixa normal. Isso aqui é um pós-Covid. E as imagens fontes são parecidas com a do mapa T1, só que são em número menor, e em vez de ser... vocês podem considerar como sendo também uma recuperação que acontece após um estímulo inicial, em que eu meço em diferentes tempos, né, tentando medir essa volta ao estado basal e quanto tempo leva para a volta ao estado basal. Novamente, aqui são as imagens fontes, aqui é o mapa em padrão de cinza, né, em escala de cinza. Então, aqui já não é imagem mais, apesar de parecer um coração, não é. Isso aqui é um banco de números, né, que por acaso formam uma imagem, porque o valor do sangue é muito diferente do miocárdio. Então, forma uma aparente imagem que lembra aquela imagem. Isto são imagens. Isto é um mapa paramétrico. Então, cada valor de cada pixel aqui tem um valor, que nesse caso pode ser demonstrado tanto em grayscale quanto em colorido. E o T2 estrela, que a gente já faz há algum tempo, as imagens fontes também têm uma técnica de medir o sinal após um determinado estímulo, e ele é específico para a medida do T2 estrela, que a gente chama, que é o T2 verdadeiro que acontece, e ele é voltado para a medida de quantidade de ferro no miocárdio, para a hemocromatose, talvez alguns senhores já conheçam. Bom, antes de eu ir direto para algumas doenças que eu acho que os mapas são importantes, eu queria lembrar aos senhores que, no caso da doença isquêmica, eu acho que essas técnicas são muito mais importantes hoje nas doenças não isquêmicas. Porque na doença isquêmica, a gente tem os sintomas sendo o nosso alerta maior, né? O indivíduo tem sintoma em geral, tem angina ou tem um infarto, e eu sei que ele tem uma lesão miocárdica e depois ele vai remodelar o ventrículo e vai entrar em insuficiência cardíaca ou não. Eu posso tentar evitar essa progressão aqui. Já na cardiopatia não isquêmica, de modo geral, os indivíduos não têm muito sintoma na fase inicial da doença. Aquele processo microvascular de depósito ou mesmo de inflamação, cronicamente vai afetando o miocárdio de forma difusa e homogênea, de forma que até mesmo a ressonância simples, sem o mapa, poderia perder, e eu só vou ter sintomas quando o indivíduo já tem o remodelamento ventricular. E aí é tarde demais. Não é que é tarde demais, mas eu perdi um momento muito precoce onde eu poderia ter intervido terapeuticamente e mudado o prognóstico desse indivíduo. Se eu só for pedir a ressonância cardíaca quando ele tiver sintomas, provavelmente nos não isquêmicos, eu já estarei pedindo ela tardiamente. Então, hoje, a ressonância cardíaca, que era
basicamente até aqui, né? Não sei se vocês estão vendo meu mouse, espero que sim. Eu estou apontando bastante coisa. Vocês estão vendo meu mouse? Não estão, né? Veja o realce tardio. Hoje a gente adicionou o mapa T1, o mapa T2, o mapa T2 estrela e o cálculo do volume extracelular, que, lembra, é um derivado do mapa T1 para ir pós-contraste. Tá? Então, esse é o nosso genérico. Entre as doenças importantes do mapa T1, eu vou fazer aqui a propaganda do grupo, que aqui foi feito no INCOR, e a gente já avaliou, por exemplo, o mapa T1 nas estenoses aórticas, comparando aquelas low flow, low gradient com a estenose aórtica clássica. E o ECV, principalmente o índice do ECV, que é um ECV indexado para a massa do ventrículo esquerdo, foi claramente diferente entre o low flow, low gradient, maior, no low flow, low gradient, naquela estenose aórtica que não tem gradiente ao eco, do que na estenose aórtica de alto gradiente. Então, mostrando o dano miocárdico, e aqui vocês podem ver uma estenose aórtica aqui em cima, à sua direita, uma estenose aórtica clássica, e olha o mapa da estenose aórtica na linha de baixo, com o mapa do ECV colorido, olha, como a boa parte do miocárdio desse indivíduo tem uma cor parecida com a da cavidade, meio avermelhada, ou seja, mostrando que o ECV é muito alto naquela região, o volume celular está aumentado de forma difusa aqui nesse miocárdio da estenose aórtica low flow, low gradient. Mas, de fato, a doença em que quase hoje é obrigatório ter o mapa T1, sem a qual hoje eu não indicaria fazer já mais a ressonância sem o mapa T1, é a amiloidose cardíaca. Vocês conhecem bem a amiloidose do tipo AL, do tipo transtidretina, são as duas formas mais comuns. Esse é um slide antigo, sem mapa T1, mostrando que o realce tardio ainda é muito importante. E dá esse padrão, normalmente esse padrão subendocárdico global aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo, no eixo longo e no eixo curto, circunferencial, e às vezes mais difuso na TTR. Observem uma hipertrofia, né, um aumento da espessura da parede com disfunção ventricular associada. E observem aqui que interessante como a fibrose pega mais a base, aqui a TTR lá em cima, no topo à direita. Eu estou falando porque eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, eu espero que vocês estejam vendo. Mas observem a fibrose não só atrial, como ventricular basal, né? Poupando o ápex. Veja que o ápex está poupado, que é o apical sparing clássico da amiloidose cardíaca. E nesse grupo de doença, hoje, a gente consegue fazer o diagnóstico praticamente sem a biópsia, associando a ressonância cardíaca, o eco, com certeza, é importantíssimo. A gente fica trocando figurinhas aqui. Mas o que a ressonância vai nos dar? Um T1 nativo elevado e um elevadíssimo ECV, né? E o eco vai ver lá o speckle, né? Vai ver diminuição do strain longitudinal global. E nessa suspeita, se eu tiver a avaliação das proteínas monoclonais negativas, eu devo fazer uma cintilografia óssea, porque a cintilografia óssea é muito específica para a TTR. Se eu tiver negativo, se eu tiver pico monoclonal, eu não devo fazer cintilografia e a ressonância pode ajudar a fechar o diagnóstico da AL. Mas se eu tiver sem pico monoclonal, provavelmente eu tenho uma TTR e eu posso, por aquelas dicas que eu mostrei ali no slide anterior, já dizer se é, e vou dar mais dicas a seguir, mas realmente o papel da cintilografia aqui óssea é mais específica para dizer se é a TTR ou não. Vou pular esse slide para não confundir muito vocês. Aqui é um exemplo do uso do mapa já na amiloidose. Então, normalmente eu vou ter um mapa com aumento de ECV, então aqui nesse caso, quando ele foi maior do que 1044, que é a curva vermelha, ou o ECV maior que 44%, teve um valor prognóstico, inclusive, de sobrevida claro, né, nesse grupo de miocardite, de amiloidose. Vejam aqui um outro estudo que mostrou já um cutoff um pouquinho mais alto, também com valor positivo para prognóstico, acima de 1.400, ou ECV acima de 44. Veja que são ECVs altíssimos, né? Muito altos, para a amiloidose AL. Uma importante informação, esse aqui é um trabalho do grupo da doutora Mariana Fontana, é que uma coisa que a gente costumava achar, não, se a hipertrofia for assimétrica, é cardiopatia hipertrófica. E se ela for simétrica, aí sim eu vou pensar em amiloidose. Errado. A gente tem muita amiloidose que pode ter o padrão de assimetria na hipertrofia, tá? Então, é importante nessa fase, mesmo que sem realce tardio, eu investigue
o mapa, principalmente o ECV, mas o mapa T1 também, mapa T1 com o ECV. Observem aqui um caso com altíssimo ECV, o que acontece no mapa, aquilo que eu falei, o miocárdio vai ficando com a coloração parecida com a da cavidade. E, de novo, aqui no caso, ECV acima de 58%, altamente prognóstico, tá? Correlacionando com o DPD, né, que é a cintilografia óssea. A gente no Brasil faz o pirofosfato. O DPD a gente não tem aqui, mas observe a correlação. Então, a gente consegue dar essa informação, a gente consegue, por vários aspectos, eu não vou entrar em detalhe, diferenciar a L da TTR, mas ainda, eu admito, esse é o papel da cintilografia nessa diferenciação ainda. O mapa T1 ainda pode ajudar você a seguir o tratamento. Então, esse é um indivíduo que foi tratado com medicamento para amiloidose AL e com um transplante, se não me falha a memória, é um case report. E você vê a queda do T1 ao longo do tratamento. A Mariana Fontana mostrou um trabalho, e ela é uma das pessoas lá da Inglaterra que mais estuda isso no mundo, usando somente o mapa T1. Então, se eu tiver um mapa T1 nos padrões de normalidade dela, acima de 1164, eu vou ter um valor preditivo positivo para amiloidose de 98%. E se eu tiver abaixo de 1036, um valor preditivo negativo de 98%. De forma que se eu tiver fora desses ranges, eu nem precisaria injetar contraste. Só com o mapa T1 nativo, sem contraste, eu já teria um altíssimo valor preditivo para diagnóstico de amiloidose, ou exclusão dele. Claro que no intervalo, no meio, eu ficaria com valores menores e aí precisaria ter realmente a parte do ECV, né? Mas ela tentou mostrar para a gente o valor do mapa T1 isolado, inclusive, nesta doença que é a amiloidose, e diferenciando ela da hipertrófica e de outras situações de hipertrofia secundária. Esse é o grupo dela. Ela mostrou também, só para mostrar aqui, ela é a última autora, teve agora no simpósio do DIC com a gente, e ela mostrou aqui tanto a curva, né, a área sobre a curva, né, de acurácia para T1 nativo e ECV, veja, altíssimos para o diagnóstico de amiloidose cardíaca, seja ela todas a TTR em geral, a TTR mutacional ou a wild type, que é aquela que antigamente era chamada de senil. Veja que a gente consegue diagnosticar usando as duas técnicas de forma bastante acurada. E com uma correlação, de novo, muito boa com a cintilografia óssea, né? Novamente, aparentemente, no caso da amiloidose, vejam o prognóstico. O T1 consegue separar as curvas, mas o ECV separa melhor. Então, eu acho que a injeção de contraste, exceto que seja uma contraindicação absoluta por função renal, alguma coisa, mesmo com função renal ruim, hoje a gente está bem mais liberal no uso do contraste, eu acho que o ECV é fundamental. E aqui um painel mostrando exatamente o que acontece no indivíduo normal, no indivíduo com AL, onde eu vou ter um aumento do T1, mas parecido com o aumento do T1 da TTR, mais aumento do T2, que pode acontecer também, principalmente no AL, e eu vou ter ECVs muito mais altos e muito mais difusos na TTR do que na AL. A AL vai estar alterado também, mas, em geral, fibroses com Real Tardio muito difuso e ECVs muito, muito alterados falam a favor de ATTR. Então, aqui, a ressonância, o papel da ressonância nessa doença é enorme. A gente precisa, exceto pela diferenciação AL e ATTR, em que realmente a cintilografia é maior, o resto é realmente mais importante. Bom, eu estou chegando já no final aqui, eu quis só puxar um pouquinho da amiloidose, lembrando, então, um outro algoritmo aqui em que a ressonância é carro-chefe nesse algoritmo. A última doença que eu ia falar aqui é a miocardite, que foi o que o Luiz Flávio falou. Que antigamente, lá em 2009, a gente usava o critério de Lake-Lewis, que era o antigo, a gente continua usando agora o renovado, em que a gente usava o realce, o T2, a imagem, e um T1 pré e pós-contraste. E ele foi atualizado agora em 2018, onde entrou exatamente, novamente, mapa T2 e mapa T1 com ECV como critérios principais. Então, eu vou usar critérios baseados no T2, posso usar a imagem ainda, mas o mapa passou a ser fundamental. E também o T1, eu continuo usando o realce tardio, mas o mapa T1, passou, junto com o ECV, passou a ser carro-chefe. Vantagens, eu posso pegar áreas de forma muito mais sensível, a Vanessa Ferreira mostrou isso, a sensibilidade do mapa T1 é superior à do realce tardio, e eu posso acompanhar.
No realce tardio, a gente tem algumas dicas, né? O realce encolhe um pouquinho e tal, mas naquele miocárdio fora do realce, se eu seguir o T1, seja em 1,5, seja em 3 Tesla, eu consigo ver a convalescência, ou seja, a melhora do mapa T1, a melhora quando o indivíduo vai melhorando clinicamente. A gente consegue, então, ver coisas que o realce tardio e a imagem de T2 não mostram. Tanto o T1 nativo quanto o ECV são mais sensíveis para esse tipo de lesão. Só para fazer o final aqui, a artrite reumatoide pode também alterar, então outras doenças inflamatórias em geral. Observem a diferença aqui do T1 e do ECV. A vasculites, que também se associam à doença miocárdica e muitas vezes também vão alterar de forma muito sensível, muito discreta, o T1 e o T2 também podem ser diagnosticados. Mas só para finalizar, por que alguém tem interesse? Hoje o mapa T1 e o mapa T2, ele está vendo o quê? Interstício cardíaco. E por que isso é interessante? Não é só por causa da miocardite, da amiloidose. Hoje a gente tem, por exemplo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E a gente sabe que no HFpEF, né, hipertensivos, Augusto, um grande estudioso da hipertensão, se ele ainda estiver por aí, se a gente começar a avaliar ECV, mapa de ECV e mapa T1, nós teremos alterações não tão evidentes como na disfunção ou na amiloidose, mas que poderão aparecer e são marcadores hoje prognósticos. E mais do que isso, hoje, não só na amiloidose TTR, que eu tenho remédios, eu não entrei no tratamento, que a gente pode reverter, se eu pegar lá naquela fase inicial, antes do cara ter aquele remodelamento enorme e sintomas, eu posso, com terapias tradicionais e novas, reverter se eu pegar ele lá no fim, provavelmente eu vou para o transplante, né? Não tenho mais o que fazer. Mas se eu pegar ele no começo, hoje medicações podem reverter para um miocárdio normal ou menos doente, se eu tratar isso de uma forma muito precoce. Observem que isso aqui é independente de qualquer doença. Obviamente a amiloidose está aqui, mas mesmo sem ser amiloidose, o fato de qualquer cardiomiopatias, se eu olhar o ECV, a minha taxa de eventos é que nem score de cálcio, é proporcional aos eventos. Então, quanto pior o meu ECV, mesmo que eu não tenha um diagnóstico formal, se eu tiver um ECV alterado, aumentado neste caso, eu deverei ter um prognóstico pior, tá? Hoje a recomendação do SMR é essa, fazermos o T1 nativo, ECV, T2, T2 estrela, em praticamente toda a cardiomiopatia que está sendo investigada, e com esses dados eu consigo fechar praticamente o diagnóstico de fibrose difusa, doença de Fabry, amiloide, miocardite e depósito de ferro miocárdico. Há uma associação e uma relação clara entre T1 nativo e ECV e o quanto eles são alterados em cada doença. A gente sabe quando eles são muito levemente alterados ou muito alterados ou até diminuído. Lembra que eu falei que o ECV pode estar diminuído no coração de atleta, que é uma grande dúvida de grande hipertrofia. Então, mas hoje a gente considera como definitivo, né, provada a utilidade clínica na deposição de ferro, na amiloidose, no Anderson Fabry, na miocardite. E tem outras, muitas doenças que não se restringem a essa, inclusive eu citei a estenose aórtica, que não está aqui, como grande potencial de utilidade clínica. Então é isso, falei demais, mas a gente está olhando com o mapa T1 estrutura miocárdica a nível tecidual. O mapa T1 vai me dar edema, fibrose intersticial ou infiltração e depósito miocárdico. O mapa T2 é muito sensível ao processo inflamatório, então se eu tiver qualquer processo inflamatório, ele é muito mais sensível que a imagem de T2 e vai focar principalmente no edema e na inflamação. E hoje a gente já tem, como eu mostrei para vocês, aplicações clínicas estabelecidas, tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. Principalmente essas 4 aqui que eu comentei com vocês, mas a passos largos para muitas outras doenças. Inclusive, eu não coloquei aqui para Chagas, né? A tese do Dr. Rodrigo Lozeiro está em vias de ser publicada e a gente está mostrando também que em Chagas, o T1, doença de Chagas, o T1 miocárdico, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês, o T1 miocárdico é fundamental e pode dar informações, inclusive prognósticas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, sem fazer bobagem. Parei de compartilhar, não? Parou, Rochito. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero não ter sido muito cansativo. Ainda é uma tecnologia um pouco rústica para o clínico em geral, mas eu tentei apenas deixar de forma bem simples, que são
processos físicos do hidrogênio, que eu estou monitorizando após um estímulo que eu dei. E o tempo que eles levam para voltar à posição basal tem uma relação direta com o estado tecidual miocárdico que aquele indivíduo se encontra. Seja o T1, seja o T2, e as interpretações são aquelas que eu tentei passar para vocês. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado e não atrapalhado. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Ô, Rochit, Como aí, Luiz? rapaz, assim, não tem nem palavras, né, para descrever. É uma aula realmente fantástica. Assim, você sabe que desde que o hospital anunciou que ia ter essa máquina, né, e que ia ter disponível o mapa, eu tenho estudado muito, né, tenho visto muitas revisões, e eu digo para você, eu não consegui ver nenhuma revisão que chegasse próximo de uma aula como essa. Né? Acho que é uma coisa assim fantástica. Eu acho que é realmente um presente, assim, uma coisa assim dada para a gente realmente. A gente tem que aproveitar realmente isso. Eu acho assim, realmente a utilidade assim, não tem que discutir. Né? Nesses últimos anos, né, quando começou a se difundir os mapas, o que eu tenho mais visto na prática, Rochit, é aquele laudo que você fica frustrado, né? Você tem aquela mioca, como a gente pegou no começo, né? Uma fracionalização borderline, um atleta com a cavidade aumentada, que você não sabe se aquilo é do atleta ou é o fisiopatológico ou patológico, e você chega no realce e não acha nada. E aí você fica, pô, se tivesse um mapa aqui... Rapaz, eu acho que umas centenas de vezes eu cheguei nessa angústia, né? Pô, se a gente tivesse um mapa aqui, ia dar muita informação. Inclusive, né, eu achei interessante aquele caso do miocardite que eu mostrei no começo, porque era um miocardite muito focal. E o paciente já tinha miocardite prévia. E o que chama atenção, o T2 geral era normal, porque era um miocardite muito focal. Quando você pega o Takotsubo já é um realce mais difuso, né? Então, isso vai começar a esclarecer coisas melhores que a gente não sabia. Né? Então, assim, as dúvidas, eu tenho muita abertura com o Rochit, então eu vou deixar as dúvidas para numa outra ocasião e vou deixar para a plateia aí, Souza e o pessoal aí, que eu acho que, não sei se é muito complexo, né, para ter dúvida, mas assim, deu para esclarecer bem e eu acho que Souza podia passar, não sei se ele quer fazer um comentário e passar para a plateia aí. Bem, Rochit, eu queria também aproveitar e parabenizar, né? Sem dúvida nenhuma, ficou até fácil para a gente aqui. Quando você tem um expert como você, fica até fácil entender. Uma mensagem, eu acho que importante também que você passou, por exemplo, aquela história da amiloidose, né? Quando você diz assim, ela não dá hipertrofia localizada, né? Então, a gente sabe que esse é um ponto muito importante. Isso aqui nós temos discutido, né, Luiz, muito ao longo dessa temporada aí de trabalhar juntos, e eu acho que isso é um dado fundamental que tem valor grande na prática clínica. Inclusive, uma vez eu cheguei a levar até um caso para discutir com o ano dele lá de Minneapolis, que trabalha muito com miocardiopatia de Lacarta. Isso, exatamente. E ele falou exatamente isso. Diz, olha, não existe, isso é real. Então, parabéns pela apresentação. Sem dúvida nenhuma, esclareceu bastante. E agora, Luiz, nós vamos trabalhar muito, né? Você vai trabalhar muito e vai elucidar muitos casos nossos. Com certeza. Acho que o mapa tem Eu vou encher muita paciência do Rochit com alguns casos aí, Rochit. Imagina. Fique à vontade. Você sabe que você tem porta aberta, carta branca, chave mestra. O que você precisar, eu estou sempre à sua disposição. Espero não ter te decepcionado algumas vezes, mas eu tento sempre estar te atendendo aos seus pedidos e vou sempre com prazer, porque realmente é um prazer poder te ajudar, se eu puder. Mas você sabe tudo isso, acho que você já tem estudado muito isso, e a experiência vem realmente com... com certeza, em pouco tempo, você vai ter mais experiência que eu, fazendo muitos exames, que eu sei que você faz aí. A gente ganha realmente experiência em fazendo os exames e tendo a experiência com o teu próprio equipamento. Isso é realmente uma coisa importante dentro da avaliação dos mapas paramétricos. Mas é realmente, só para fechar, um instrumento útil e, como eu falei, naquelas doenças que a gente realçou, hoje, fundamentais. Eu já cheguei a cancelar um exame que eu tive um problema de marcação de um exame no próprio HCOR, numa máquina que não tinha o mapa T1, eu não tenho o mapa T1 em todas as máquinas, e eu cancelei o exame porque eu falei, não, eu preciso do mapa T1. Então, mesmo correndo o risco de o paciente ficar chateado, eu expliquei a necessidade de ele ter essa informação dentro daquele quadro clínico que era uma hipertrofia de suspeita de potencial doença de depósito. Nesses casos, eu realmente não recomendaria fazer sem o mapa.
Rochile, tem uma pergunta aqui da Juliane Ciaba. Juliane, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Realmente foi sensacional. Eu queria ter uma dúvida, assim, que eu tenho muito com o Luiz. Eu vejo muito paciente oncológico e tem alguns pacientes que a gente fica com muita dúvida na ressonância, que às vezes a gente fica debatendo porque é um padrão que não tem uma característica. E isso dá uma angústia, porque muitas vezes são pacientes jovens, eu vejo muita paciente com câncer de mama, e o senhor tem alguma experiência ou algum protocolo de pesquisa que o senhor está vendo um padrão de T1 ou T2 que possa ajudar na diferenciação de cardiomiopatia por toxicidade? Então, já existem alguns dados de literatura. A gente tem até um posicionamento que está saindo agora no Arquivos do DIC que comenta um pouco sobre isso também. Já existe um pouco de literatura a respeito do uso do mapeamento na cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade é uma cardiopatia complexa, eu acabei nem comentando dela aqui, porque realmente é muita coisa, né? A aula já ficou longa, eu achei que eu chateei vocês um pouco, porque fica um pouco longa, mas já existem alguns dados mostrando que realmente o processo da cardiotoxicidade, que leva realmente aumento do espaço celular de forma homogênea, o realce tardio pode estar presente, mas ele é raro. A gente vê isso com frequência. Ele tem disfunções significativas, porque geralmente um dos mecanismos parece ser a apoptose, né? Eu vou perdendo células difusamente no miocárdio, o que gera aumento do espaço celular e gera alteração do T1. Então já existem indicativos de que essas tecnologias vão ajudar a diagnosticar ou a ter um melhor diagnóstico. Na prática clínica hoje, o que eu faria para você, a gente não tem isso de forma definitiva, não entra ainda dentro das doenças definitivas, estão sendo alterações de T1 e alterações de ECV nativo, né, ECV, dentro do quadro clínico de cardiotoxicidade, mesmo sem realce tardio, falam fortemente a favor de toxicidade miocárdica. O grande ponto seria a gente monitorizar, né? Como eu falei para vocês, o T1, diferente do realce, também tem essa vantagem, que ele vai mudando e eu consigo acompanhar dinamicamente. Então, o ideal no futuro seria que a gente conseguisse prever a cardiotoxicidade. Isso ainda eu acho que a gente não tem dados fundamentais sobre isso, mas a gente tem sim, que durante já numa cardiopatia com pós-quimioterapia, a gente tem alterações de T1 e ECV. Elas não são do nível da amiloidose, mas acontecem. E você pode usar como... Eu já dei um laudo, inclusive, usando esses dados como sendo a evidência da cardiotoxicidade. Perfeito. Agora, a doutora Celi. Boa noite. Celi. Não te ouvi. Está mudo, Celi. Celi, está desligado. Está ouvindo agora? Sim. Ouvindo? Agora sim. Agora sim. Parabéns pela excelente explanação. Assim, o complexo se torna simples, até para os cardiologistas clínicos, né? Então, mas eu gostaria de saber a aplicabilidade do mapa T1 ou algum outro procedimento na sarcoidose, que muitas vezes passa com mais rápido. Isso. A sarcoidose, que é uma doença inflamatória, é uma cardiomiopatia inflamatória, até listei ela lá, ela está lá. A diferença na sarcoidose, o que a gente tem usado mais, o mapa, ou até principalmente o mapa T2, porque assim, ela é uma doença regional. Então, em geral, de uma forma, na maioria dos casos, o diagnóstico eu vou conseguir fazer pelo realce tardio, porque eu vou ter áreas focais. A grande dificuldade, que hoje a indicação ainda é o PET, né, é ver a atividade inflamatória. Então, hoje, se você pegar guidelines de sarcoidose, eles vão indicar que a ressonância seja feita para diagnóstico e para ver o grau de lesão pelo realce tardio, mas se eu estou ativo ou não, se eu tenho inflamação ativa ou não, ou só tenho lesões anteriores, que a gente faça o PET. E a gente já tem dados na sarcoidose que o mapa T2, fundamentalmente, mais do que o ECV ou do que o T1, podem monitorizar essa atividade inflamatória. Então, talvez o mesmo exame, sem precisar do PET, que é tão pouco disponível e caro, né? No mesmo exame que eu estaria fazendo o diagnóstico, eu também estaria dando o processo inflamatório, a atividade inflamatória. Isso é o caminho que a gente está seguindo na sarcoidose. Então, aqui, mapa T2 seria fundamental. Mas o diagnóstico, se provavelmente, por ser uma doença
mais regional. Eu não tenho uma sarcoidose difusa em que eu não tenho real. É mais difícil, né? Se eu tenho uma sarcoidose com envolvimento cardíaco, eu vou ter realce cardíaco. Que também é difícil fazer o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico presuntivo. Mas se eu tiver processo inflamatório no mapa T2, isso reforça bastante o meu diagnóstico. Tá, perfeito, obrigada. O mapa T1 talvez tenha um papel menor aí na sarcoidose, tá? Sim, sim. O mapa T1 e o ECV, eles vão ser bem fortes aonde não tem o realce. Aonde o realce vai ficar limitado porque eu sou difuso. Ali é mapa T1 e ECV. Agora, o T2, ele vê uma forma muito, muito sensível à inflamação e de forma dinâmica. Se ela melhora, eu pioro. Se eu melhoro a inflamação, eu melhoro o meu mapa T2. Perfeito. Obrigadão. Ok. Agora nós temos Roque Pacheco. O professor Roque fez alguma pergunta? Ia fazer pergunta, que para mim estava um tic-tac aí de alguém. Ô, Celi, eu acho que... Deve ser, ela está no carro, eu até fiquei preocupado. Falei, dirige com calma. Doutor Souza, queria fazer uma perguntinha. Eu parei especificamente para conversar com você, parei. Muito bem, foi ótimo. Perfeito. Eu não sou cardiologista, sou clínico, mas foi ótimo, viu? E eu só queria saber uma pergunta de método diagnóstico. Eles calculam sensibilidade, especificidade para esses métodos? Tem como eles usam isso como para dizer, olha, a especificidade é tanto e sensibilidade é tanto? Como a gente faz com o método diagnóstico em geral? Coisa. Eu sei que não é fácil. A sua pergunta é como eu faço do ponto de vista de cálculo, ou seja, como os trabalhos calculam essa sensibilidade e especificidade? Isso. Normalmente são trabalhos científicos que são publicados, onde eu tenho pacientes sabidamente com a doença, confirmadas por métodos que naquele trabalho o pesquisador vai eleger como gold standard. Então, por exemplo, na amiloidose, naqueles casos que eu mostrei sensibilidade e especificidade, a amiloidose foi confirmada por biópsia, né? Então, eu tenho um diagnóstico final de biópsia de amiloidose e eu uso o teste e vejo se o meu teste consegue diagnosticar, né? Eu pego uma população com e sem amiloidose, né? Eu tenho que ter os dois, né? E que testaram com biópsia e eu observo como o meu teste, no caso o mapa T1 ou ECV, ou mesmo o mapa T2, tiveram de performance, né? De desempenho para acertar, vamos dizer assim, né? Acertar aquele diagnóstico feito pelo padrão ouro, né? Pelo gold standard, que a gente chama. Então, sensibilidade e especificidade com outras doenças que podem confundir coisa. Sim. Então, na verdade, acho que o papel, talvez a sua pergunta não era tão técnica, eu entendi agora. Acho que o desempenho diagnóstico vai te dar as duas coisas, sensibilidade e especificidade. Mas eu acho que a tua pergunta é a seguinte: qual é a especificidade desses meus métodos novos em relação ao diagnóstico? Não é isso? Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente comentou aqui, e que o mapa T1 e o ECV principalmente vão ter papel fundamental, é no diferencial de hipertrofia. Né? O Luiz Flávio comentou muito bem aqui. Então, eu tenho lá um ventrículo hipertrófico, que eu vi no eco, vem para a ressonância, se eu posso fazer uma ressonância convencional, com sine e realce, o realce negativo, e eu vou ficar na mesma que o eco, provavelmente. Com os mapas, eu vou conseguir melhorar o diferencial para dizer se essa hipertrofia pode ser uma doença de depósito, se ela é uma hipertrófica, se ela é o coração de atleta, né, que eu teria um ECV menor, por exemplo, se ela é um depósito de ferro, né, que a hemocromatose pode ter, aí seria o mapa T2 estrela, obviamente, mas pode ter hipertrofia, normalmente ele vem como coração também hipertrófico. Então, as causas de hipertrofia ventricular, eu diria que é onde a especificidade desses nossos métodos é fundamental. Acho que ela vai dar especificidade no nosso diagnóstico. Perfeito. Obrigado, doutor Rachid. Viu, Rachid? Quem fez a pergunta foi o professor Roque Pacheco. Ele é professor do Departamento de Medicina e, sem dúvida nenhuma, é um frequentador ativo das nossas reuniões aqui. Ele e a professora Amélia, que devem estar juntos, porque eles trabalham juntos. Obrigado, professor Roque, pela presença, viu? Isso é uma honra para mim. Pois é. E agora nós temos a pergunta do Roberto Sintra, doutor Roberto Sintra.
Rochite, parabéns, aula muito esclarecedora, mas quando fala no tocante à valvopatia, eu lembro muito bem na época do trabalho do Vitor, em que a gente sempre se perguntava por que o doente com baixo fluxo, baixo gradiente, ele morre mais que o paciente de estenose aórtica convencional. O mapa T1 veio dar, assim, uma luz do ponto de vista que a gente já acreditava com relação à fisiopatologia, mas a minha pergunta é, o que o senhor acha, qual a perspectiva que o senhor vê para aqueles pacientes que têm estenose aórtica importante, que são assintomáticos, né? Qual que é o papel do mapa T1 na nossa decisão de indicar procedimento, né? Muitas vezes até pensando que aquela estrutura miocárdica já começa a dar sinais de danos antes mesmo a gente ver disfunção ou impedância valvular arterial ou qualquer outro marcador que a gente habitualmente leva em consideração nesse contexto. Perfeito. Na verdade, a gente começou, um dos trabalhos pioneiros na estenose aórtica foi o Dr. Clério Azevedo, que foi meu aluno de doutorado, que começou a fazer com realce tardio. A gente não tinha mapa T1 naquela época. E uma das características clássicas da estenose aórtica é a fibrose miocárdica. Isso é sabido, né? O professor Max sempre falava isso desde a época lá da patologia. A gente sabe que esses indivíduos que evoluem pior, eles desenvolvem uma doença do miocárdio, né? Então, a estenose aórtica é uma doença que não é só da válvula, né? Então, a gente tem muitos casos em que a gente corrige a válvula e a evolução ainda assim não é adequada. Por quê? Porque é uma doença que envolve o miocárdio, não é apenas a válvula, é uma doença do coração, do ventrículo esquerdo. E quando a gente fez esse trabalho com o Clério, logo no começo, a gente via o realce tardio e a gente conseguiu provar que o realce tardio tinha uma relação prognóstica, mas o realce tardio era aquele realce tardio focal, pontual, pequenininho, difícil, quase que a gente confundia com o ruído da imagem. Mas a gente tinha várias técnicas para mostrar, e algumas realces eram mais evidentes, mas em muitos casos é um realce muito tênue. Então, o mapa T1 e o ECV, nessa cenário da estenose aórtica, eu vejo eles como o gold standard futuro. Esse é uma situação em que provavelmente o mapa e o ECV vão ser melhores que o realce tardio. E muitas outras patologias, até mesmo na miocardite, eu acho que ainda o realce tardio continuará sendo fundamental em todas, mas ainda vai ser mais fundamentais nessas coisas regionais. Quando eu tenho uma estenose aórtica que está afetando todo o ventrículo esquerdo de forma global, o T1 e o mapa T1, principalmente o mapa T1 com o ECV, vão ser um grande diferencial. E já temos dados de literatura, não só do Vitor, um trabalho maravilhoso aqui, liderado pelo Flávio Tarassotti, todos conhecem aqui do INCOR. Eu fui só um apêndice de ajuda ali, mas foi um trabalho muito bem feito, mostrando o low flow, low gradient. Esse não é o low flow, low gradient normal function. Então, entrou aí um pouco de disfunção, que também é reflexo dessa fibrose. Mas mesmo no normal function, a gente já tem estudos saindo, e o grupo do James Moon na Inglaterra estão estudando fortemente o mapa T1 na estenose aórtica, e mostrando que é the way to go. Provavelmente vai ser uma dos pontos que vão fazer aquele sonho nosso, que é o sonho de descobrir quando indicar, e ele já tem, inclusive, 2 trials na Inglaterra, um deles com o James envolvidos, em que eles estão randomizando pacientes assintomáticos, porque hoje nós indicamos troca valvar aórtica, ou mesmo TAV, em pacientes com sintoma. Sem sintoma, nós não fazemos ainda, e muitos deles vão ter uma resposta não adequada depois da troca valvar, né? Então, hoje já existem randomização de pacientes baseados no realce tardio e no mapa T1. Eles são randomizados, quando eles são alterados, para, mesmo assintomáticos, tratarem a válvula aórtica aqui exclusivamente de forma não invasiva, né? Ou não invasiva, não, de forma percutânea, né? A TAV, não cirurgia para esses assintomáticos, contra outros que vão seguir a sua história natural. Então, isso já está em curso. E a gente deverá ter uma resposta futura. Eu tenho plena convicção de que nós vamos ter um parâmetro que hoje a gente poderia usar caso a caso, off-label, mas nós vamos ter o nosso selo de uso, seja do realce tardio, mas eu acredito realmente, nesse caso, mapa T1 e ECV vão ser os marcadores da indicação do tratamento precoce na estenose aórtica. Escreve aí, anota, depois fala, doutor Rochite, o senhor estava errado. Não, eu acredito realmente. Pode anotar aí, vai ficar gravado, mas eu acho que esses 2 trials ingleses vão ser, talvez, a primeira valvopatia, até porque a gente tem um tratamento percutâneo já bem estabelecido e com resultados muito bons, que nós vamos começar a tratar os indivíduos assintomáticos. Obrigado.
cada vez que fala uma coisa, a gente vai lembrando de uma aplicabilidade na prática clínica, né? Você falou agora de realces que assim, quando o realce tardio é bonitão, né, aquele realce de miocardite, aquele realce de infarto, você não precisa de mapa, né? Mas às vezes você tem uns realces que você às vezes se pergunta se tem realmente realce ali, né? Se é artefato, se não é. Aí você bota possível realce tardio. E eu acho que o mapa vai acabar com isso, né? Acabou com isso, né? Porque, de uma certa forma, você vai dar um parâmetro, né, objetivo, né? Então, assim, claro que o mapa tem suas falhas também, mas pelo menos ele tira a subjetividade, né? Porque tem realce que eu digo que não é, você pode dizer, esse aqui é artefato, isso aqui é. Então, essas alterações pequenas e miocardiopatias leves, né? Eu acho que isso pode ajudar. Agora, eu queria fazer uma pergunta que eu jurava que a plateia ia fazer, né? Eu não fiz porque eu achava que a plateia ia fazer, mas não teve essa pergunta, que é justamente em relação ao Covid, né? Eu acho que a pandemia, né? O que se fala no momento, né? E assim, o trabalho foi lá, né? Acho que você não quis colocar sobre o Covid para não estender muito, mas assim, o trabalho eu falei bastante de Covid de mapa já. Então, o trabalho mostrou que aqui, assim, 70%, né, dos pacientes pós-Covid têm alteração de mapa. Desses pacientes, só 30% tem realce, né? Só que 70% tem alteração de mapa. Eu queria saber, na sua prática clínica, né, saindo um pouco dos trabalhos, como é que você tem visto isso em termos de prognóstico? Você já tem algum dado na literatura ou até na sua prática? E como é que você passa essa informação para o clínico? Porque ele pede uma ressonância para você no paciente que teve, você faz lá um mapa e vê um mapa lá de, sei lá, 1.100, 1.200 alterado e o volume extravascular também aumentado. Como é que você passa essa informação para o clínico e como é que você orienta, assim, em termos de acompanhamento disso no futuro, que eu acho que você deve ter um volume grande já. Eu queria que você definisse isso para mim. O que eu estava comentando com o Luiz Flávio, eu peço desculpas, aí eu estava tentando, às vezes, falar sobre a voz, mas, enfim, é que realmente a Covid é um pouco diferente da miocardite clássica, é isso que a gente está percebendo. Eu posso ter casos de miocardite bem definidos por Covid, e eu tenho visto vários, inclusive com uma recuperação muito rápida. Eu tenho segmento já, inclusive a gente fez uma publicação com um segmento de um paciente em que o realce tardio quase desaparece depois, é uma coisa bem evidente de uma recuperação muito intensa. Mas muitos casos, que é o trabalho que o Luiz Flávio comentou, é um trabalho feito na Alemanha, que mostrou que mais de 70% dos pacientes têm alteração, mesmo com Covid relativamente leve, e sem alterações cardíacas evidentes. Quando a gente faz a ressonância, o mapa estava alterado. E aí, como é que eu faço isso para o clínico? O que a gente tem colocado, Luiz Flávio, é que esses pacientes foi afetado o miocárdio. Em geral, eles têm troponina discretamente alterada, ou alguns até sem troponina alterada mesmo. Mas que é uma inflamação, não é possivelmente uma miocardite viral, do tipo parvovírus B19, que foi lá e atacou o miocárdio. Mas é um processo inflamatório sistêmico relacionado ao Covid-19, né, que causa uma inflamação no miocárdio. Em alguns casos, como eu comentei com você, me parece, a gente tem que tentar separar esse joio do trigo aí. Em alguns casos, são miocardites mesmo. O cara fez uma miocardite direta com lesão. Outros casos, parece ser uma síndrome inflamatória. Até como parecida até com a da criança, né? Que é aquela síndrome inflamatória sistêmica que está acontecendo, tipo Kawasaki-like, que está acontecendo na criança. E muitas vezes relacionado ao processo inflamatório mesmo. Não é um autoimune, mas é aquele processo da tempestade de citocinas. Então, eu tenho uma inflamação miocárdica causada pelo Covid. Então, quando não tenho realce tardio, com evidência de miocardite direta, quando eu dou miocardite no laudo. Mas se eu não tenho e tenho apenas o mapa, eu vou dizer, olha, existe uma inflamação miocárdica associada, né, dentro do cenário clínico, associada ao Covid-19, não deixa de ser uma miocardite, mas eu tenho esse cuidado de dizer que não é uma miocardite, que não é uma inflamação. Como é que eu tenho colocado o laudo? Eu já fiz uns 2 laudos que eu coloquei dessa forma. Uma inflamação miocárdica, eu acho que eu não uso o termo miocardite, associada à inflamação do Covid, sistêmica do Covid. É uma miocardite do ponto de vista inflamatório. Eu não tenho como dizer que seja uma miocardite viral causada pelo SARS-CoV-2. Então, a gente está aprendendo ainda, como tudo no Covid, mas essa é a tentativa, aí você vai achar uma frase melhor do que a minha agora, para passar isso para o clínico. Mas os clínicos que estão me ouvindo vão entender. Assim como eu inflamo o pulmão, assim como eu inflamo os vasos, né, o endotélio é inflamado, a gente sabe que é uma endotelite, né, que o vírus causa. Talvez uma inflamação inespecífica, né? Talvez seja alguma coisa. Exato, isso, talvez seja esse o termo. É uma miocardite inflamatória específica.
relacionada ao vírus, mas não possivelmente causada diretamente pelo vírus, e não nos padrões típicos da miocardite viral. Ela sai um pouco do padrão típico da miocardite viral. Eu tenho visto também acometimento pericárdico, às vezes isolado. Então, vem como uma síndrome ali, né, como se fosse um Dressler pós-infarto. São situações inflamatórias, não de agressão direta à miocárdio. Estamos aprendendo, essa é a nossa impressão. Deve sair isso nesse artigo do Jack que eu estou falando para você, que eu sou só um coautor, mas eu tive a honra de participar aí com só os top de linha ali, que estão ali. David Blunk, Matthias Friedrich, o Ike Nagel, que é o marido da Valentina, quem mais estava lá? O Stefan Peterson, que vai ser, acho que, o primeiro autor. Não, o primeiro autor vai ser a fellow vai ser o último autor, acho, nem me lembro. Não, o Stefan vai ser o primeiro. Enfim, tem um monte de cara, e a gente passou 3, 4 semanas, toda semana discutindo isso na sexta-feira, sobre como a gente deveria encaminhar esse artigo, que é um artigo de consenso. E provavelmente deve sair publicado logo. Ô Rochi, eu acho que deve ser interessante aí, não sei, vale a pena ouvir até o professor Roque. Por exemplo, esses casos de que parece que não configuram a miocardite, provavelmente assim, eles não têm troponina elevada, e pode ter PCR aumentada, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Roque, vamos ver se o Roque dá alguma luz para mim. Eu não cheguei a ver isso em detalhe, assim como, só para responder o Luiz Flávio, assim como o prognóstico ainda. Eu não tenho dado suficiente de experiência para te dizer em termos de prognóstico ainda. Porque, Rochito, você viu que na diretriz da Sociedade Brasileira e tanto a SBC como também de Medicina do Esporte, eles preconizavam até, por exemplo, a dosagem da troponina como até um elemento que é uma eventual injúria miocárdica, né? Mas eu acho que isso que você chamou a atenção aí é possível, quer dizer, você pode não ter a troponina, não ter assim, a lesão do músculo, mas ter ainda um processo inflamatório sistêmico, que talvez aí pode ter participação de PCR, não sei, sei lá. Eu estou fazendo aqui, locubrando, né? Pelo que você tá falando. Tem mais um detalhe, a troponina, ela vai se alterar muito no Covid, inclusive, porque a gente faz trombo, né? A gente tem esse endotelite aí. E a gente sabe que quando a gente tem trombose, a gente pode ter, né, nos trombos intraluminais, aumento da troponina, sem necessariamente ser, apesar da troponina ser tão específica para o miocárdio, mas ela não é tão específica, não. A gente tem Stotep, por exemplo, classicamente altera a troponina. Então, assim, quando a gente tem essa endotelite com trombose, ou com trombo, seja pulmonar, seja sistêmico, em outros locais, renal, né? Esse paciente se desenvolve muito ciência renal. Eu vou ter troponina alterada, e não necessariamente a lesão miocárdica de monta, né? Então, isso confunde mais ainda. Perfeito. Eu acho que, assim, por mim, estou bem satisfeito. Eu acho que eu nunca enchi tanto o saco do Rochito desde a época de residência. Continue enchendo. Foi muito bem esclarecedor. Mais uma vez, eu agradeço. Assim, se eu pude ajudar de alguma forma, tem muita coisa que está ainda em evolução, como vocês perceberam, mas a ideia eu acho que esse é um instrumento que você está tendo aí agora muito importante, tem que ser usado com parcimônia, com conhecimento, então acho que esse fórum é para isso mesmo, e ter alguém como você que pilota equipamento muito bem, que estuda e que sabe o que fazer com isso é importante, porque senão você começa a usar resultados, põe lá um ROI, sai um número qualquer, e você não sabe interpretar esse número, isso eu sempre falo, o número tem que bater com os olhos, né? Eu sempre falo isso para os meus fellows. A gente tem que interpretar isso de forma sabendo e entendendo a doença. Como eu falei, no Covid é mais difícil, porque a gente entende pouco a doença. Mas nas outras doenças, a gente está realmente pegando com a mão como usá-lo. E eu acho que o Luiz vai com certeza trazer muito benefício aí para todos os clínicos, cardiologistas que vão usar o equipamento, que vão usar essa técnica, né? Mas obrigado de novo, acho que a ideia é essa mesmo. Precisando, eu estou sempre à disposição. Na agenda maluca de sempre, mas já acho. Bem, eu queria, Rachid, agradecer mais uma vez, né, sua disponibilidade, seu tempo aqui assim, muito requisitado, e você despendeu aqui quase 1h30 com a gente. Sem dúvida nenhuma, foi muito útil para a gente. Espero contar, né, Luiz, mais vezes com
sua participação aí, que sempre é muito bem-vinda. Para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 60 participantes, e agora, no final da reunião, nós continuamos ainda com 30 participantes, que isso aí já é uma plateia muito significativa, né? Isso mostra não só a qualidade do expositor, isso é uma coisa que conta muito, como também a importância do tema, né, para todos nós. Então, eu acho que todo mundo lucrou bastante essa noite, e eu queria, mais uma vez, agradecer a você, Luiz Flávio. Luiz ainda é nosso assessor aqui de gravação. Amanhã, logo hoje mesmo, né, Luiz? A apresentação já vai estar disponível. Logo mais. Para o YouTube, logo mais. Então, e agradecer a presença de todos e convidar para na próxima terça, com fé em Deus, nós estaremos aí na reunião 1432, Chico. Você vai receber o certificado. 1431, preciso anotar isso, porque isso tem que ir para o meu currículo. 1400, eu tenho que colocar agora. A Lenira estava falando, meu Lattes agora está cheio de webinar, né? Agora tem mais congresso. E hoje, assim como naquele restaurante francês, La Tour de Jean, você recebe a placazinha do pato que você degustou, aqui você vai receber o seu certificado aqui da reunião aí, 1431. Então, foi um prazer grande contar com sua presença, e nós lucramos bastante hoje à noite, ok? Então, um abraço a todos e se cuidem. Até a próxima semana. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau, tchau.